Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso Templo Unificado, Irmão Radamés, trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus. Hoje a leitura foi Coríntios 13, que é muito conhecida, né? Que fala sobre o amor. O amor é aquele que nos ilumina a nossa vida. Mais uma vez aqui no nosso templo. Porque nada que a gente faça sem amor tem o brilho da gratidão a Deus. Né? Se nós fazemos o nosso trabalho sem amor, reclamando, né? Achando ruim ter que trabalhar, nós não estamos sendo gratos ao Senhor que nos proporcionou aquele trabalho. Se nós tratamos a nossa família sem amor, nós não estamos sendo gratos ao Senhor que nos proporcionou aquela família. Se nós vivemos no nosso corpo e não o amamos, nós não estamos sendo gratos ao templo que o Senhor nos deu para habitar nessa vida. Então, assim, quando Paulo mandou essa carta aos Coríntios, né, falando que o amor é o princípio de todas as coisas, ele estava totalmente inspirado, né, por Jesus, para que explicasse à humanidade a importância do amor. Mas o amor é aquele de verdade, aquele que tu olha para um ser necessitado, atirado na sarjeta, e não sente asco, mas te compadece. Né? Porque muito fácil é amarmos aqueles que nos amam, né? Tratarmos bem aqueles que nos tratam bem. Mas é mais difícil a gente amar aquela pessoa que nos ignora, aquela pessoa que nos causa sofrimento, aquela pessoa que muitas vezes nos faz lembrar o quanto o nosso corpo, o nosso espírito é fraco no planeta Terra, ao ponto de ter seres que moram nas ruas, né? Que não conseguem conviver com outros seres humanos. E quando nós vemos esses seres, a gente percebe o quanto nós somos falíveis, o quanto nós não conseguimos amar de verdade, como Jesus nos amou. Porque Jesus, quando esteve na Terra, ele não pensou em pegar os mais bonitinhos, os mais legalzinhos, para estar junto dele, né? Ele pegou as prostitutas, ele pegou os cobradores de impostos, né? Que na época eram vistos como os terrores, né? Ele pegou aqueles que maltratavam, ex-presidiários, porque ele achava assim que os sãos não precisavam de médico. Quem precisava de médico eram os doentes. E no caso, ele tratava os doentes do espírito, né? As pessoas com um espírito empobrecido que acabavam cometendo faltas. E que quando chegavam perto dele, tocavam as suas vestes ou simplesmente entravam no campo vibracional da sua aura, as pessoas se transformavam. Né? Eles se transformavam de uma forma que as pessoas diziam que era milagre, mas não deixava de ser, né? Porque a energia de Jesus fazia com que aquelas pessoas quisessem ser melhores, né? Então, quando quiseram apedrejar a mulher adúltera, né? E ela disse para ele, primeiro ele falou, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, e ela disse para ele, o que eu posso fazer para agradecer que o Senhor salvou a minha vida? Ele disse, vá e não erres mais. Vá e não peques mais.
Porque todos nós temos uma segunda chance. Todos nós temos a possibilidade de aprender, de entender que a vida é um progresso constante. E que ali, naquele momento, Jesus nos isentou, Ele não nos salvou, Ele não carregou todos os nossos pecados para Ele, mas ele nos isentou de uma culpa, de carregar para sempre, eternamente, o nosso erro. Ele disse que a gente tem a possibilidade de recomeçar, né? Ele nos deu a oportunidade de ir e não errar mais. Então, naquele momento, que ele falou para a mulher adúltera, ele falou para todos nós, né? As parábolas da Bíblia, elas são atuais. Ele está falando tudo o que foi falado lá, ele falou para nós. Então, se ele nos deu uma nova oportunidade de ir, né, seguir em frente, não ficar olhando para trás, o que ficou no passado, tentando chorar o leite derramado das coisas erradas que nós fizemos, mas sim da gente seguir em frente, buscar novas oportunidades, nos encontrar, né, na nossa vida, na nossa essência, na nossa missão, fazer as coisas certas, a partir dali, né? O momento foi a partir dali. Agora tu não precisa mais voltar lá para trás, tu só vai e tu não erra mais. Procura te melhorar. E aí a gente continua errando, né? Então, não repete o mesmo erro, mas a gente faz outros erros. E aí ele diz para nós de novo, vai e não erra mais. Tantas vezes for necessário, ele vai dizer isso para nós. Vá e não erra mais. Porque entramos na leitura. O amor. O amor de Jesus por nós, ele é assim, desse jeitinho. Ele não se importa se a gente errou de novo, se a gente deixou de fazer as coisas que tinha que ser feito. Ele só quer que a gente seja melhor. Mas ele não quer que a gente seja melhor por ele. Não é para ele que a gente vai ser melhor, não é para Deus, não é para os mentores, né? Ele quer que a gente seja melhor para nós, por nós, para a nossa existência, para o nosso aprendizado, né? Para a nossa evolução espiritual. Então, as questões de errar e acertar, e fazer de novo, e começar outra vez, isso é a maior prova do amor de Deus por nós, né? Ele nos dá o livre-arbítrio e nos permite a cada dia um novo recomeço. Então, ninguém melhor, né, do que o senhor Joaquim, que eu só sentei aqui e ele já falou, eu que vou falar hoje, para nos falar sobre amor, né? Um ser tão especial, a gente fica sabendo que está na nossa família há tantos séculos. Nos amando, nos trazendo ensinamentos, né? Nos trazendo tantas bênçãos para a gente aproveitar e tentar nos tornar um pouquinho melhor. Eles não nos exigem muito, eles não querem que a gente seja as melhores pessoas. Eles querem que a gente seja hoje um pouquinho melhor que ontem, né? E um pouquinho melhor que ontem já tá bom. E que amanhã a gente seja um pouquinho melhor que hoje. E já tá bom. Porque é assim que a gente vai caminhando em direção à evolução. Negada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, negada. Tá bonito aqui hoje, né, nego? E aí, neguinho? Como o senhor tá assim? Tá bonzinho assim?
O que é? Aqui a Jagatilica tá por aqui hoje, Jagatilica, tá por aqui hoje, não deixaram você sem peso, não, Jagatilica, não. Vem aqui no velho, Jagatilica. Então, meus filhos, o velho veio aqui para falar do amor, né? Falar de amor. Porque é uma coisa que o velho até sabe falar um pouco, sabe, meus filhos? Cara, assim que o velho não tem, assim, os dons da profecia, assim, que nem nosso Senhor Jesus Cristo, né? Teve que apanhar muito da vida, assim, né, meus filhos, para aprender como é que funciona o amor de verdade. Porque o velho, assim, não era nem um santo, assim, na face da terra, né? Porque só mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, assim, que carregou aquela cruz, com aquela dor na carne, sem nenhum momentinho assim se revoltar com os feitores dele. O nego não. O nego, quando o feitor colocava o nego no tronco, o nego ficava furioso. O sangue corria pelas costas e a boca espumava de raiva. Porque estava doendo, né? Na carne do nego, assim. E o nego achava assim que esse feitor há de pagar tudo que está fazendo assim por ele. E nosso Senhor Jesus não. Ele flutuou lindamente assim, com aquela cruz, com aquelas coroa de espinho, foi pregar. Em nenhum momento, meus filhos, esbravejou. Mas o nego foi passando, né? As coisas. Foi entendendo que a dor da carne não é nada, nada, nada perto da dor da alma dos filhos. E que quando a gente consegue dedicar o amor para aquele que nos feriu, a gente está se libertando. A gente está se libertando. Se aquele que nos feriu quer continuar nos ferindo e a gente ama, o problema é só dele, né? Só dele, porque a gente já se libertou. Agora, quando a pessoa, né, o espírito, seja lá o que for, quer continuar nos ferindo e a gente quer continuar com raiva, o problema é nosso. Porque aí ele está nos atingindo na nossa alma, assim, né? Está indo assim lá no fundo, deixando entrar no nosso espírito algo que não é para nós, né? Quantas vezes o velho já disse para os filhos assim, se o velho está com sede e o copo da água está aqui do lado, se o velho não beber a água, não mata a sede, né? Se o irmão coloca um copo de veneno aqui do lado do velho e o velho não beber o veneno, não vai acontecer nada também. O veneno vai ficar ali, né? E assim é a nossa revolta, a nossa raiva daquelas pessoas que nos machucam. Que aquelas pessoas que às vezes faz as coisas ruins para eles mesmos. E a gente não quer que as pessoas façam as coisas ruins para eles mesmos, né? Quando a gente ama as pessoas e vê eles fazendo as coisas ruins para eles mesmos assim, a gente não quer, né? E a gente fica bem brabinho assim, né? Aí a gente fala, que faz, que acontece. A pessoa tá lá e você tá aqui tomando sozinho o veneno, porque a pessoa não tá nem se importando com o que você tá pensando. Então o amor, quando ele é assim, grande,
ao ponto de não sentir nenhum sentimento ruim, ao ponto de não sentir raiva, não sentir rancor, não sentir ciúme, não sentir mágoa, não sentir inveja, né? Quando você ama nesse ponto assim, meus filhos, você tá livre. Tá livre para voar. Tá livre para ser feliz, né? Algumas pessoas conseguem descobrir isso enquanto tá encarnado assim, sabe? No caso do velho, não. O velho precisou desencarnar mais um monte de vezes para descobrir que os feitores lá estavam fazendo para ele o que ele precisava naquele tempo, assim, sabe? E aí ficava com raiva, e aí reencarnava de novo junto com aqueles feitores, aí fazia o mal pro feitor, aí devolvia, e reencarnava de novo. Porque os filhos não pensam que a última encarnação do velho foi assim, escravo, coitadinho, que apanhava, né? Não foi a última, foi a que o velho escolheu para ficar trabalhando na Aruanda. Mas teve outras assim, né? Que o velho veio como doutor, que maltratou os escravos, sabe? E também teve umas antes, que o velho também era ruim. E assim a gente vai vivendo no ciclo das encarnações. E a gente acaba às vezes só aprendendo quando tá lá, do outro lado, assim. Enquanto assim aqui na Terra, se acha um pobre de um coitado, sofrido, que as coisas ruins acontecem para si assim, onde já se viu, né, acontecer. Mas isso também não vem ao caso das pessoas fazer maldade porque você merece, né, meus filhos? Porque o nosso Senhor Jesus disse, né? Há de haver os escândalos, mas ai daquele que causar, né? Então, se eu tenho a possibilidade assim na vida de recuperar assim os meus erros do passado através do amor, que é o maior dos ensinamentos, por que o outro irmão se acha no direito de me açoitar no tronco? Né, filho? Por quê? Se eu posso resolver as minhas pendengas da vida amando os meus irmãos, fazendo a caridade, fazendo o bem, né? O outro não precisa me açoitar. Ele pode me ensinar a ser melhor, né? Pode me ensinar a ser uma pessoa boa, né? Assim, quando os filhos pegam assim, os piquititinhos assim, esquelezinhos assim, que são, né? Tem uns esquelezinhos que são, né, filho? Aí os filhos podem pegar aquele esquelezinho e ensinar. Ô, filho, assim, isso aqui o senhor não pode jogar no bichinho, porque você vai fazer um dodóizinho no bichinho, né? Vamos fazer carinho assim no bichinho? O bichinho é pra fazer carinho, certo? Ele vai ensinando assim, desde pequititinho, né? Ah, você não pode assim maltratar a sua mamãe, não pode maltratar seu papai, você não, né, não pode fazer judiação com as plantinhas. E aí vai ensinando, desde pequititinho assim, né? Ensinando o amor, né? Que aí o amor vai quebrando aquilo que aquele espírito tinha de tanta revolta, porque sofreu muito assim na outra vida, ia chegar agora aqui e querer fazer tudo do jeito dele assim para poder se vingar das coisas ruins que ele sofreu. Aí se você ensina o amor para ele, ele não precisa. Ele não precisa ir pro açoite, né? Não precisa nada dessas coisas. E aí nosso Senhor Jesus veio e disse isso. Vamos ensinar o amor. Vamos amar uns aos outros assim. Assim como eu vos amei, né? Porque ele entregou para nós assim tudo de melhor que ele podia. E ele prometeu que voltava, não foi? E voltou. E tá na órbita do planeta, assim, para ajudar os fios agora nesse momento de, como os fios vão dizer assim, loucurada, né? Tá uma loucurada assim no planeta, né, meus filhos? Então nosso Senhor Jesus tá aí de novo. Porque o planeta precisa evoluir, meus filhos. E para isso
vamos ter que acabar com essas coisas, né? De uma forma ou de outra. Então, aqueles que não entender como é que as coisas têm que ser feitas, como é que se ama, como é que se faz, como é que se trata os bichinhos, como é que se trata o planeta, como é que se trata a mulher, como é que se trata o marido, os filhos, né? Ou como é que se trata, vamos mais longe, né, meus filhos, como é que se trata uma população, como se você é um governante, assim, você está fazendo mal para o seu povo, né? Ou como você é um militar e você trata mal os seus serviçais, ou se é um patrão e trata mal os seus funcionários. Vamos mais longe, assim, né? Porque a maldade, ela começa muitas vezes dentro da casa, assim, né? Mas ela se expande, assim, pro planeta. Ou se um é o dono, o que cuida do país tal e quer brigar com o seu vizinho lá do outro país, assim, causando coisas muito ruins pro planeta, né? Essas pessoas não podem ficar assim, reencarnando no planeta mais vezes, né, meu filho? Porque o planeta quer ficar feliz. O planeta, ele quer se tornar um planeta de regeneração, né? Sair dessa história de brigaiada e tu faz agora, tu reencarna e recebe de volta, o fulano faz pra ti, depois tu faz pro fulano. Não pode mais ser isso. É só o bem para todos. E para isso precisa fazer uma faxinazinha assim, né? Pegar esses irmãozinhos que não conseguem ficar assim num planeta com uma energia diferente, né? Pegar eles assim, com todo o amor do Criador, assim, né? E levar ele para um outro planetinha, né? Assim, mais selvagemzinho assim, que aceita assim as guerras, né? Que ainda não entende como é que funciona as coisas. E aí lá eles vão ficar numa energiazinha assim que funciona com a energia deles, né, filho? Então, assim, não é um castigo do Criador dos irmãos que vão ser afastados do planeta Terra, né? É pelo amor e a misericórdia do Senhor que eles vão poder reencarnar num lugar aonde eles vão ser mentor de luz. Porque lá as pessoas ainda são muito, os espíritos que estão lá são muito inferiores a eles. E eles ainda vão poder ensinar algumas coisas que prestem para os outros, assim. E aí com o trabalho deles, eles vão se aperfeiçoar de novo e vão poder progredir. E quem sabe vão poder voltar para o planeta Terra ou ir para um outro planetinha que seja ainda mais evoluidinho, né? E assim é o ciclo que funciona. Foi assim quando começou o planeta Terra, né? Os espíritos vinham habitar, vieram caídos de outros planetas, porque já não se habituava mais com aquelas energias. E fizeram assim a forma do planeta começar a evoluir. Só que veio de tudo, né? Veio gente de tudo que é jeito, assim, espírito de tudo que é jeito, de todos os lugares, com todos os jeitos, com todas as maldades, com todas as bondades, com tudo misturado, né? E aí começaram a se pelejar do jeito que é até hoje, né? Se os filhos forem olhar na história do mundo, meus filhos, assim, desde lá dos Idade da Pedra, quando a gente estava lá, portando lá de capela, muitos, acho que o mundo todo não ficou um aninho assim, ó, no círculo do Sol, assim, que os filhos conhecem, sem ter uma guerra no planeta. É uma loucura isso, né, meus filhos? Os irmãos continuam achando que pode subjugar irmão, que pode matar por qualquer coisa, tirar o corpo físico, né? Todo mundo vai morrer mesmo um dia, meus filhos. Ninguém é daqui. O espírito está de passagem aqui. Mas por que eu vou adiantar o desencarne do meu irmão? Não me compete isso, né? Quem sou eu para achar que aquele lá tá me olhando feio e eu vou tirar a vida dele, né? Então isso não pode mais. E conforme o seu Sete falou semana passada, o nosso compromisso, né, com o planeta é fazer a nossa mudança interior. É porque cada centelha que se modifica
ajuda na mudança do planeta. E principalmente, meus filhos, a gente orar muito, sabe? Orar e vigiar. Orar, sim, para que os mentores de luz que estão trabalhando nesse processo, eles possam, assim, ter força, sabe? Para mudar o egrégor do planeta, assim, de uma forma que a luz consiga chegar até onde ela tem que chegar. Mas não pode abrir as porteiras lá de cima. As porteiras têm que ser abertas aqui de baixo. É quem está aqui que tem que aceitar a luz, né? Orar para Deus, pedir proteção, pedir misericórdia, agradecer cada minuto de coisa boa que você tem na vida, agradecer pelas coisas ruins também, porque as coisas ruins sempre vai servir para alguma coisa, meu filho. A gente pensa assim, nossa, que situação, que coisa ruim que está me acontecendo, assim. Mas aí quando aquilo ali já está meio que passando, o fio olha lá na frente, mas eu aprendi tanto com aquilo lá. Aqui, enquanto eu estava vivendo aquilo, parecia que não ia acabar mais. Mas quando passou, nossa, que lição que eu tirei na minha vida. Porque se eu não me revoltar, se eu não ficar me reclamando, espraguejando, dizendo que Deus está me punindo quando acontece umas coisas ruins na vida, com certeza eu vou tirar uma lição daquilo ali. Com certeza eu vou aprender alguma coisa, né? E aí a gente pode ser grato por aquilo que aconteceu, que parecia assim que era a pior coisa do mundo no momento, né? Os filhos assim, agora tá acontecendo isso, né, filho? O filho ainda acha assim, né? Sabe, não é? Sabe que a tempestade ainda não passou toda na vida, né? Mas o tanto de coisa que o filho já aprendeu nesse último ano. E a filha? Todo dia é uma experiência nova. Tanto de coisa. Então uma coisa assim que na vida de um pai e de uma mãe é uma tristeza muito grande, né? Ver um filho assim na situação que os filhos viram deles, né? Mas aí tu sofre, tu chora, tu te escabela, né? E aí quando tu consegue respirar e começa a olhar a tua volta, assim, tanto de coisa que tu pode fazer de melhor para tua vida e para a vida dos outros, meu filho. Das mudanças que tu pode fazer aqui dentro para poder ajudar aquele ser. Para poder te ajudar, porque não é só o ser que precisa ser ajudado. É todos que estão ao redor. Não é, filho? A mudança não pode ser só lá. Tem que ser num círculo, em tudo. E aí as pessoas começam a mudar, começam a ver, começam a aprender, começam a se posicionar diferente na vida, né, filho? E aí vai ver, me serviu para alguma coisa. Doeu, né? Mas serviu. E a gente vê que tem casos bem piores ainda. Ainda mais isso, né, filho? Ainda mais isso. Que ainda tu vai convivendo, tu vai vendo assim as coisas, tu vai pensando, como eu sou feliz. Tô bem ainda. Como eu sou feliz, né, filho? Passei por isso, mas coitado do meu vizinho aqui, ó, do ladinho, tá passando por uma coisa assim que... será que eu aguentava se eu fosse ele? E o pior é que aguenta, né, filho? Deus sempre dá força para os filhos. E a lição, ela precisa ser aprendida de um jeito ou do outro. O bom é que seja assim como o seu Paulo falou aqui para os Coríntios, né? Pelo amor. O bom é que se aprenda tudo na vida pelo amor. Mas quando às vezes não dá pelo amor, né? Vai na dor. Vai na dor. Vai na dor. E é um jeitinho bem bom, sabe, filho? É um jeitinho bem bom. Muitas vezes, se não doer, não resolve. Não resolve. Muitas vezes, se não doer, não resolve. Se é muito facinho assim, quando vê, tá fazendo de novo. Então é isso que o velho tinha para falar pros filhos hoje. Gratidão, meus filhos, é uma coisa assim, é uma moeda que a gente joga pro universo assim, e que faz
vibrar a energia maior que pode ter, sabe? A gratidão, assim, meus filhos, é muito maior do que qualquer pedido, do que qualquer trabalho feito, né? Que a gente vê os filhos às vezes fazendo trabalho para resolver as coisas, né? Só gratidão. Só gratidão. Tu já tá mandando assim o universo que tu tá faceiro da vida. Então o que o universo faz para você? Te manda um monte de coisa boa, assim. Né? Quando a gente é grato por cada coisinha na vida da gente assim, nosso Senhor Jesus entende que a gente é feliz. Nosso Criador entende que a gente é feliz e que a gente quer mais daquilo. E aí Ele me manda. Né? Quando a gente não é, fica ali resmungando, reclamando, achando que tudo é ruim, que tudo está errado. Vibra só naquela energiazinha ali. Eles tudo entendem que é aquilo ali que a gente quer, que é só aquilo ali que a gente sabe falar, né? E aí eles nos mandam, como os filhos iam dizer aqui na Terra, só desgraceira, não é, filho? Mas aí a gente vai aprendendo, vai vendo assim, que o amor é o melhor remédio para tudo, que a gratidão é a maior moeda que a gente pode dar para poder ter as coisas de bom na vida. E que bom que os filhos podem aprender ainda enquanto estão aqui encarnados, né? Porque daí dá para aproveitar um pouquinho ainda dessa encarnação dos filhos, né? Porque isso aí só aprende depois de desencarnado, aí pensa assim, ó. Ah, quando eu voltar, aí já sei tudo, né, filho? Tudo de novo. Quando eu voltar, ai, aí eu já sei tudo, aí eu vou fazer tudo bem direitinho. Aí volta. Aí volta ser um bebezinho bem tiquitiquinho assim, meus filhos, ó. Tudo zerado. Tudo do zero. Ah, mas aí o Criador é muito injusto, porque a gente aprende e limpa, zera o... Game. Como é que fala? A memória lá do negócio, né? Limpa lá, faz a limpeza do computador do filho lá e eu vou ter que começar do zero. Não, meus filhos, assim como tu não se lembra das coisas de bom que tu aprendeu, não te lembra das desgraceiras também, né? As coisas ruins que tu fez, né? Pensa só se um pai tá do lado do seu filho e sabe que seu filho foi o seu assassino numa outra vida, né? Que desgraceira que podia dar naquela vida, né? Só que tem uma coisa de boa nessa história toda, meus filhos. Tudo aquilo que é de bom que os filhos aprendem e que os filhos aplicam, né? Faz com que o filho evolua, né? Evoluiu. E a evolução não retrocede, meus filhos. Não volta. Então, se o filho evoluiu, a partir dali, no seu sentimento, assim, o filho vai pensar que tem que fazer as coisas. Não lembra tudo, mas sente, né? Porque deu um pulo na sua evolução. E aí, quando chegar lá, vai sentir assim, ó, eu acho que o caminho, assim, tem uma 4, 5, 6 pedras nesse caminho aqui. Essa aqui eu não consigo arredar, mas eu posso passar pelo ladinho dela assim. Porque quando o filho é um filho de um burro, ele vai ficar tentando empurrar a pedra para tentar tirar do caminho, né? Assim é com os percalços da vida. Às vezes a gente não consegue resolver. Ele fica tentando, empurrando assim. Às vezes a gente pode fazer um retorninho assim, né? Quando vê, sair lá na frente. Bem mais forte assim. Fortalecido pelas coisas, né? Tá bom, meus filhos? Vamos ser gratos pro nosso Criador, né? Vamos aprender a gratidão, vamos aprender o amor, e é isso que importa nesse mundo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, assim, possa derramar sobre todos os filhos na terra a sua bênção, a sua misericórdia, a sua luz. E que cada um dos filhos possa, assim, levar no seu coraçãozinho, pelo menos assim, uma palavrinha do que o velho falou aqui nessa noite. Possa acalmar o coraçãozinho dos filhos.
E louvado assim seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos os filhos. E um salve assim para todos os filhos. E uma boa noite a todos e até a próxima.